Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos voltando com mais um episódio no podcast Papo Reto com o Márcio Pozzobon, agradecendo aos nossos apoiadores Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon Massoterapeuta, Kia Moreira Consórcios e Irmãos Cancele 50 anos. Agradecendo já o carinho que a gente tem recebendo nas redes sociais, nas mensagens particulares, na rua, andando em mercado, farmácia, restaurante, pessoal parabenizando e nos dando dicas de mais entrevistados para o nosso podcast, que está sendo um arraso total, está todo mundo gostando. Para o nosso terceiro episódio, nossa entrevistada, a terapeuta Fátima Pozzobon. Fátima, seja bem-vindo, fala para nós o que é as tuas terapias. Boa noite, Márcio, tudo bem? Então, olha só, é um grande prazer, né, estar nesse podcast, né? Sempre falo muito nas terapias e nos meus movimentos de mulheres sobre nós cocriarmos, né? E eu cocriei esse momento, né, num podcast e eu me sinto muito honrada e muito feliz. E terapias integrativas, na verdade, Márcio, são várias ferramentas, né, que o terapeuta usa para que ele chegue à resolução, né, dos conflitos, traumas que esse paciente, esse cliente nos traz, né? Então, dentro disso é um leque muito grande, né? Então, eu posso olhar para esse cliente porque o cliente chega para mim, né? E aí ele tem uma dor. E nesse momento que ele chega, ele é acolhido, né, com muito respeito, porque é muito difícil, às vezes, você olhar, né, para aquele sintoma que está machucando, que está doendo, e você, né, ir buscar ajuda. E eu sempre digo que quando o paciente chega ali, o cliente, né, metade do tratamento já está ok, porque ele quis, né? Então, assim, ele já está com esse movimento de expansão da consciência, né? Então, eu quero vir para ver o que está acontecendo. Geralmente, né, as pessoas não vêm pelo amor, vêm pela dor, né? Então, ali está acontecendo alguma coisa, né? Eu falo algum sintoma, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja na vida financeira, até mesmo uma doença, né? Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Nossa alma grita, fala, a gente não ouve e dali um pouquinho o nosso corpo somatiza, né? E aí, às vezes, chega uma doença onde a gente para tudo e tem que olhar para isso, né? Mas é um movimento muito lindo, né? Porque, na verdade, a chave que abre todas as curas, ela está de dentro para fora, né? Então, é nesse movimento de autoconhecimento que a gente chega à autocura, né? E a primeira vitória, já passo para a autocura, é a pessoa entender que precisa de ajuda. Né? Isso aí. No momento em que ela diz, olha, eu agora quero olhar para isso, né? Ela já está disposta. E aí o terapeuta, na verdade, ele vai abrindo caminho, né? Então, eu sempre tive, na verdade, uma escuta muito ativa, né? Isso é um dom que Deus me deu, então eu sempre ouvi muito. Ouvi sem julgamento, com respeito à história, né? Entendendo ele e as respostas, na verdade, a pessoa já sabe, né? E eu sempre falo para todos os meus pacientes que vir para a terapia é como se a gente pegasse uma grande cebola, né? E a gente fosse tirando camadas por camadas, né? Então, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele nos protege muitas vezes, né? De alguns traumas, de algumas dores que naquele momento seria difícil aquela pessoa olhar. Mas, né, com o passar das sessões, a pessoa vai tendo acesso, né, a todas essas dores, esses traumas, para que a gente possa olhar e ressignificar, né? Então, hoje eu trabalho com causa raiz, que é onde cura, né, de verdade, né? A gente vai lá e busca, porque eu brinco sempre, né? O problema nunca é o problema, porque se fosse já estava resolvido, né? Então a pessoa às vezes chega e fala, porque eu já sei o que eu tenho e tal. Eu ouço tudo ok, mas eu sei que não é aquilo ali, né? Então tá muito mais além disso, né? Então a gente olha, né? As suas especializações a auriculoterapia, constelação familiar, terapeuta causa raiz, reiki e vivência com mulheres. Vamos pela primeira etapa ali. O que é a auriculoterapia e como funciona essa prática terapêutica? Ai, que bom. Então, Márcio, eu sou encantada pela auriculoterapia, né? Porque na nossa orelha, né, ali, tem vários pontos onde eu consigo detectar onde dói, né? E aí vai devolver uma energia para esse ponto, né? Por exemplo, às vezes o cliente fala para mim, mas ele não vai falar para mim, eu sinto raiva, né? Que às vezes a pessoa acha que ela não pode verbalizar que ela sente raiva, mas sim, né? Deve até, mas não vou entrar agora nesse demérito. Mas, enfim, né? O fígado, meu fígado não tá legal. O fígado, ele é raiva, né?
Então, a gente tem que olhar para o fígado e fazer o quê? Quando a gente ativa o fígado dentro da auriculoterapia, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar energia, né, vital, inclusive, para que esse órgão funcione bem. Quando a pessoa tem muita tristeza dentro dela, por exemplo, ela vai desenvolver problema no pulmão, né? Então, ela vai ter alguma coisa ali. Hoje eu trabalho com os cristais radiônicos, né? Então, o cristal radiônico, ele vai estar trabalhando... Você não sabe isso aqui, ó. É isso aí. Olha só, eu não posso ver uma orelha que eu já fico, né, ali pensando, né? Vamos colocar os pontos ali. E aí, a gente olha, né, para tudo isso e hoje, né, eu faço todas as técnicas da aurículo, inclusive eu faço a técnica da sangria, né, que é uma técnica onde o paciente às vezes chega com muita dor, né, em algum, tipo, eu tô com muita falta de ar, né, ou eu tô com muito pensamento ruim, eu tô muito mal, aí eu posso ir lá, pensamento ruim, eu vou trabalhar o baço dele, né, posso fazer uma sangria na hora ali, às vezes, né, sai um sangue, né, normal, vai sair, aquele órgão começa a funcionar na hora, então a melhora é imediata, né. E os cristais, né, que eu estava falando, os cristais radiônicos, eles fazem toda essa cura também, inclusive na psique, né. Então eles têm essa função de fazer a cura de traumas, né, alguma coisa que às vezes o paciente nem sabia que tinha. E eu sempre falo, começou a fazer auriculoterapia, observa teus sonhos, observa se vai vindo alguma coisa à tona, né. Hoje, inclusive, para mim é protocolo. Em todos os meus atendimentos, eu uso a auriculoterapia. Por quê? O paciente ele tem muito mais sucesso no tratamento, porque eu vou estar trabalhando a psique dele, né? Os traumas, a gente vai estar ressignificando muita coisa, mas você entende que eu vou estar devolvendo para ele também uma alegria, eu vou estar devolvendo para ele um estado de menos ansiedade, né? De menos imediatismo. Então, ali a gente controla, né? Tem como você observar todas essas questões. E os casos, assim, é muito sucesso. As pessoas falam para mim, meu Deus, é imediato, a dor sumiu. Quando faz a sangria, a dor é na hora, né? Acabou. E aí a gente, né, segue o protocolo. Então, assim, hoje todos os meus atendimentos da auriculoterapia, eles seguem um protocolo. Então, eu jamais vou chegar e vou aplicar uma auriculoterapia sem antes fazer uma anamnese bem feita, né? Para entender o que esse cliente, né, ele precisa, o que está doendo, né? E aí até, Márcio, para você entender, fica muito mais fácil a pessoa falar para mim, eu tenho uma falta de ar, do que ele falar para mim, eu tô triste, a vida tem me sabotado, as coisas estão difíceis, sabe? E aí, só que ali, ele falando de uma coisa, já para mim, ele já abre todas as outras possibilidades que eu tenho de trabalhar e de trazer todas as outras ferramentas que eu tenho dentro das técnicas, né, da terapia integrativa. A gente vai estar deixando aqui embaixo nos caracteres aqui o Instagram da Fátima. Entra lá, segue, até tem um canal para você entrar num grupo de WhatsApp, né? Para receber informações, tirar dúvidas, para você ficar bem antenado sobre todos esses tipos de terapia. Eu fiz a minha terceira domingo e o que impressiona é a questão de intestino. A velocidade que isso começa a agir no organismo da gente. Sim, sim. Na verdade, o que acontece, né, Márcio? Nosso corpo, ele é sábio, né? E, na verdade, a cura e a doença é a gente que faz, a gente que produz. Mas o que acontece? Quando o teu corpo ele não está energeticamente equilibrado, acontece o quê? Acontece algumas disfunções, né? Aí começa, o intestino não tá legal, ou toda hora eu tô hipertenso, ou tipo, eu tenho crises de pânico, de ansiedade, ou até problemas de pele, tem a psoríase, eu tenho vitiligo, né? Todas essas questões, um adolescente que está passando pela fase, né, eu tô com acne, né, no rosto e tal, quero olhar para isso. Outra coisa, assim, até vou te trazer já de primeira mão, né, a gente fechou uma parceria com a Jove, né, minha filha joga na Jove, e aí eu fui assistir um jogo no domingo e percebia as meninas, né, são adolescentes e tal, e elas lá no jogo acontece de ganhar, acontece de perder e toda aquela, né? De acertar. Tudo, né? E tá tudo certo. Só que elas estão também num movimento, né? E elas estão numa
pré-adolescência, numa adolescência onde tem toda a questão hormonal, né? E aí eu falei com a presidente lá da Jovem e falei, olha, eu vou deixar os meus serviços, né, à disposição de vocês e tal, vocês podem estar passando para os pais, para a gente trabalhar essa ansiedade, para que elas durmam melhor, para que elas fiquem mais tranquilas, para que elas não tenham esses pensamentos acelerados, sabe, dentro do jogo, ai, mas o que vai acontecer? Será que vai? Será que não vai? Então aí a gente consegue fazer com que a gente equilibre, né, para que elas realmente vão para o jogo e você sabe que jogar está ganhar ou perder, né? Tá tudo certo, ou a gente sempre ganha, né? Sim. Ou a gente aprende, né? A gente sempre ganha, então tá tudo certo também. Então, para você ver, assim, a dimensão que isso toma, né? Porque são meninas que já vão poder ter acesso a essas curas, né? Terapêuticas mesmo. Além do teu consultório, você atende também agora no consórcio Inerval, né? Isso, aham. Então, tem ali na frente da FUBRA, né? Tem um centro social, né? Onde tem vários médicos que atendem. E aí eu fui convidada para atender lá também. Então, é muito bacana, né? Onde a gente pode abrir, né, para a comunidade, para que as pessoas possam ter acesso, né, a essas terapias com um valor reduzido, né? Então, lá a gente montou um consultório bem bacana também, que tem todo esse acolhimento, né, tudo. E a agenda, assim, é lotada, né? O pessoal super amou e aí o pessoal comprou a ideia, né? E as pessoas estão buscando, o que eu vejo? As pessoas, elas estão buscando esse algo a mais, né? Porque elas querem realmente curar, né? Porque o que acontece? A medicina, a biomedicina, ela vai curar os sintomas, né? Então, eu tô com uma dor de cabeça, né? Vou tomar um remédio lá e tal. Mas qual é a causa dessa dor de cabeça, entende? Por que você tem enxaqueca, por exemplo? Né? A gente precisa buscar a causa raiz dessa enxaqueca, né? Então, o que acontece? Ali a gente começa o processo de cura. A auriculoterapia, trabalhando todo esse processo da psique, né? Do cérebro, psique, os órgãos. E aí, em contrapartida, a pessoa também, né, vai fazendo terapia, porque não é normal, né? Eu sempre brinco. A gente, às vezes, as coisas começam a não estar funcionando tão bem, as pessoas se acostumam, né? Mas não é normal. Normal é estar tudo bem, né? E aí a gente faz todo esse movimento, e é onde as pessoas conseguem dizer já, nossa, dali 3 dias que eu falo que fez a primeira auriculoterapia, dali 3 dias tem o ápice da melhora, assim. Aí o que acontece até a terceira sessão, né, Márcio? A gente tirou os estímulos, né? Ele vai voltar, aquela dor, talvez um pouco menos, mas vai. Da terceira em diante começa o processo de cura, né? E aí ele vai curar mesmo, né? Então, quando você faz o protocolo certinho, das 10 sessões, redondinha, não tem, né? Não tem como dar errado e a qualidade de vida é outra, né? Sim, sim. Fátima, fala para nós um pouquinho agora também sobre constelação familiar. Ah, legal. Então, eu sempre falo que ninguém poderia partir dessa terra aqui sem fazer uma constelação familiar, né? Na constelação, Márcio, Bert Helling, né, que é o pai da constelação, ele nos ensina a observar os emaranhados, né? Hoje eu faço a constelação, ela tem algumas formas de fazer. Eu gosto muito de fazer na água, né? Onde a gente usa os bonequinhos, né? Mas quando você faz a constelação, ela vai abrir um campo, né? Morfogenético, onde a gente vai olhar para aquele sistema familiar, né? Olhar para as raízes, né? O que aconteceu. Sem julgamento, e ali vai aparecer, vai vir, né? Então, nesse momento, eu sempre convido o meu cliente a olhar com amorosidade para tudo aquilo, né? Porque todo cliente hoje que chega para mim e fala assim, Fátima, eu não estou tendo sucesso, eu estou com problema financeiro, a minha empresa não anda, meus negócios, isso, relacionamento parece que tem o dedo podre e tal. Aí eu falo assim, gente, é pai e mãe, a gente precisa olhar. Mãe é sucesso, né? Sucesso na vida, sucesso nos relacionamentos, né? E pai, cadê a força do pai? Aquela procrastinação, eu vou, eu volto, e aí, né? Como é que fica? Eu não consigo atravessar a ponte, eu fico olhando para o que faltou, para o que eu não tive, e aí isso gera um desconforto muito grande. E a pessoa não vai, isso que ela acha que é outra, ela acha que é tudo, menos a relação dela com o pai. Então, quando o paciente chega para mim e fala assim, eu não me dou com a minha mãe, eu não me dou com o meu pai, eu falo, nossa senhora... Vamos olhar para tudo isso, né? Eu falo, gente, não precisa amar, mas a gente precisa honrar, né? Jesus Cristo já dizia, tá nos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, né? Então eu honro esse pai, essa mãe, porque graças a eles a vida chegou até mim, né? Mesmo que eles apenas tivessem me dado a vida, me deixado em algum lugar, eles me deram a vida, né? Então tá tudo certo. E olhar para toda esse emaranhado da família é algo muito bonito, e isso vai reverberando no campo energético, né? De toda a linhagem. Então, olhar para os nossos ancestrais, né?
olhar com gratidão, nesse grupo de mulheres ali que tu mencionou no início, eu falo muito sobre isso, olhar para as mulheres da nossa ancestralidade, né? Elas pagaram um preço muito alto para a gente estar aqui hoje, para a gente ser mulheres que nos maquiamos, vamos no salão, arrumamos os cabelos, né? Temos dinheiro para comprar as nossas roupas, os nossos calçados, né? Para sair jantarmos com umas amigas, para nos reunirmos, nós temos. Então, nós somos o sonho das nossas ancestrais, né? Então, quando eu começo a olhar para tudo isso, a minha mente vai bum, né? Aí eu falo, nossa, esse mundo sutil, ele existe. Você acredita ou não, ele existe. Então, aí eu faço um acerto de contas com esse passado, faço um acerto de conta com toda essa linhagem. Para alinhar um futuro diferente. Exato, e a pessoa, ela... Futuro, um presente já também, né? Porque naquele momento ali, geralmente, a pessoa, eu sempre falo, olha... Você vai ver hoje, ver é ser livre, né? Eu sempre falo, depois que a gente vê, não tem como desver, né? E eu brinco muito assim, se você olhar para um pé de laranja, né? Uma laranjeira, né? Aí você vai lá e olha para aquela laranjeira, as laranjas são muito bonitas, mas o suco dela, ele é amargo, ele tá azedo, né? Não tá legal. Aí você vai lá, você vai injetar açúcar na laranja? Não, né? Você vai olhar para a raiz dela, você vai adubar a terra, Tá na fonte. Você tem que ir lá, tem que tratar, assim somos nós, né? Eu sempre falo, a natureza é muito sábia, nós é que não conseguimos observar. Não conseguimos, não paramos para observar, né? Porque se você olhar, por exemplo, um rio, né? Um rio, ele vai contornando, ele vai achar uma árvore no meio do caminho e ele vai contornar, ele vai encontrar uma pedra, ele vai contornar. Mas ele vai seguir o fluxo da vida, sem brigar com a pedra, sem brigar com a árvore. Ele simplesmente segue. E é o fluxo da vida. Uma árvore, ela cresce, ela floresce. E assim, o que a gente precisa entender hoje, Márcio, quando a gente fala de saúde mental, né? E falando até de constelação. Se você observar a natureza, são 4 estações do ano, né? A mesma árvore que dá flores, que dá fruto, ela também vai ficar seca, vai ficar sem as folhas no outono, no inverno. Então faz parte do processo. Às vezes olhar para dentro faz parte do processo. No momento que você começa a olhar para dentro, as curas começam a acontecer, né? Fátima, conta para nós um caso de sucesso ou transformação através da constelação familiar que você tenha presenciado. Então, tem muitos assim, né? Porque depois da constelação, a pessoa olha com outros olhos, né? Por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha muito problema com o pai, né? O pai. Mas aí, na constelação, a gente olhou para tudo isso, né? E aí falei, viu, consegue perceber que o seu pai não foi um bom marido, né? Talvez a sua mãe não foi uma boa esposa, mas ele não deixou de ser um bom pai. Faltou alguma coisa para ti? Pois é, não faltou. Você recebeu o que teu pai te deu era o suficiente e tá tudo certo. E aí, aquela pessoa que às vezes estava lá brigando com aquele pai, sabe, querendo realmente, porque vem uma raiva, né? Uma raiva daquele pai e tal, eu me sinto injustiçado porque ele podia ter feito mais, porque ele podia, porque tá. A pessoa, ela, cai ali por terra, né? E fala, meu Deus, tá tudo certo. Ele te deu o suficiente. Eu sempre falo, depois da constelação, que é legal ler aquele livro, né? Onde estão as moedas, né? Onde estão as moedas, conta de 2 filhos. Um que fala, ok, recebi tudo o que meu pai tinha para me entregar e tá show de bola. E eu tô fluindo na vida. E o outro falava assim, pô, meu pai podia ter me dado mais, porque eu merecia mais e tal. E ele não consegue fluir. Porque ele fica, né, jogando toda essa culpa em cima do pai, né? Quando, na verdade, ele é uma expansão da consciência, Márcio, o que eu vou te dizer muito rápida. Porque a constelação, às vezes a pessoa numa sessão de terapia, né, normal, ela vai demorar 3, 4, 5 sessões para me contar algumas coisas, certo? Porque às vezes, como eu te falei, uma grande cebola vai liberando, né? Na constelação, o que acontece? Vem à tona, né? Não tem o que fazer, vem. E assim, o campo, quando ele abre, e principalmente a água, né? Que ele é um campo de energia muito bom, não tem como você não ver. Até a pessoa menos desacreditada, ela vai perceber os bonecos. E você não precisa me dizer, a pessoa não precisa falar para mim, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com meu irmão. Não, porque o campo vai abrir. Campo vai abrir, vai aparecer, sabe? Então não tem. Aí a pessoa fala, opa, né? De repente ele não consegue nem mascarar o problema, Não. porque ali vai na fonte mesmo, né? Isso. Uhum.
Terapeuta causa raiz. O que significa ser terapeuta na causa raiz, Fátima? E como isso difere as outras abordagens terapêuticas? Então, a causa raiz é o quê? Eu nunca olho para o sintoma, né? Eu olho para o que causou esse sintoma, né? Então, por exemplo, tá? Eu passei por um câncer de mama, né? E o que aconteceu? Eu precisei olhar para dentro, né? E precisei ver o que causou. Câncer, ele está muito ligado a mágoas, né? Não dei conta, mágoa, tristeza, alguma coisa, algum trauma, algo, né? Que aconteceu. Então, disso eu começo a desenrolar isso, né? Então, em que momento que a pessoa sentiu esse trauma, essa dor? E aí a gente vai. E o paciente, ele traz isso à tona, Márcio, porque a gente, como eu te falo, é um ambiente tão acolhedor, de tanto respeito, que a pessoa consegue ir acessando, sabe? E ela vai lembrando. Eu também trabalho com a hipnose e a regressão, onde facilita também, né? O paciente às vezes não consegue lembrar e tal, a gente vai para a cena. Então, eu tive uma paciente, né, que hoje ela tem seus 60 anos, mas ela perdeu o pai muito nova, né? Então, ela tinha 8 anos e o pai partiu. E aí, a gente fez um encontro com o pai, né? Tipo, vamos falar com esse pai. E aí, num momento que a gente fez uma hipnose, ela voltou para a cena, falou, eu me vi sentada no sofá, chorando, tipo, muito triste e ao mesmo tempo muito chateada com meu pai, porque ele não podia ter me abandonado, ele não podia ter me deixado. E aí, por isso que eu te falo de terapia integrativa, porque numa constelação, a gente percebeu que ela tinha também algumas, como que eu posso te dizer, alguma dificuldade em relacionamento amoroso, né? Mas sabe quem que ocupava o lugar do marido, digamos? O pai. Aí o pai, eu falei, esse lugar está ocupado. Enquanto esse lugar estiver ocupado, não vai estar livre para alguém chegar, né? É o pai, ela amava muito o pai, ela tinha um amor, ela idolatrava o pai. E aí a gente fez todo esse movimento, né? Ressignificamos tudo isso, fizemos esse encontro de novo, ela com o pai. E sim, eu senti raiva de você ter ido embora, eu só tinha 8 anos, né? Mas hoje ela é adulta, ela entende, né? Ela entende que era desse jeito, que tinha que ser assim. Então, ela é a saudade que dava do pai. Hoje ela tem toda essa consciência, né? Hoje ela consegue ver as coisas com muita leveza, mudou até o padrão dos relacionamentos, né? Porque eu falo, a gente acaba tendo uma nova visão, uma nova vibração, né? Porque eu começo com o pensamento, daí tenho o sentimento, né? Daqui a pouco eu tenho as minhas atitudes. Então, você consegue mudar todo um padrão, né? Muitas vezes você tem um certo bloqueio que você não sabe o que está te atrapalhando, né? Sim. Por isso eu reforço aqui, pessoal, segue a Fátima aqui no Instagram, o Gia já colocou no rodapé aqui embaixo. Entra lá, tem os canais de contato para você falar com a Fátima, agendar seu atendimento, entrar no grupo do WhatsApp também para você trocar ideia, trocar informações. É bem importante para você, tá? Fátima, falou em Reiki, né? Como funciona essa técnica em cura energética? Então, você imagina que a energia, ela existe, né? Eu sempre falo, você acredita ou não, ela tá ali. Ela tá ali. Por exemplo, você acordou de manhã, bateu o teu dedinho lá na ponta de um sofá, de uma mesa, você já começou a falar um monte de coisa, a tua vibração já foi embora, né? E aí, o reiki é o quê? O reiki a gente vai equilibrar os chakras, né? Então, nós temos vários chakras, né? E a gente vai equilibrar ela. Nós somos energia. As nossas mãos são fontes de energia. Esses dias eu li uma reportagem que a USP ela já está entendendo que a gente tem cura pelas mãos, né? Nossa mão cura. Nós temos toda essa energia que vai curar, né? Então, o que a gente faz no reiki? Imagine que cada chácara é como se fosse um pocinho, né? Pocinho. Está ali com a água parada. Eu preciso ir lá e movimentar, limpar todo aquele campo energético. E a pessoa, na hora, começa a se sentir bem. A pessoa sai do reiki, ela fala, nossa, foi maravilhoso. Quando a gente faz reiki, por exemplo, as pessoas falam assim, Fátima, eu nunca senti o que eu estou sentindo agora. Porque precisa limpar, gente, né? Não é porque a gente não enxerga que não precisa limpar. Você não toma banho todo dia? Você toma banho todo dia. Você imagina, você limpa o teu corpo, como que você não vai limpar, né, tua alma, teu espírito? Então, as pessoas às vezes acabam ignorando, né? Tipo, não, mas precisa olhar para isso. Ó, vou te dar uma dica, posso? Claro.
Então, olha só, aqui, ó, bem no meio a gente tem o timo, tá? Esse timo aqui a gente precisa ativar. Lembra do desenho Tarzan? Isso aí. Aquilo ali já dizia pra gente, Tarzan pegava o poder dele, né? Assim, nós podemos pegar o nosso poder. Quando eu ativo o meu timo aqui, eu faço batidas, tá? Batidas leves, e eu vou contando de 20, 15. E aí eu vou inspirando e soltando e vou falando, eu sou luz, eu sou prosperidade, eu sou a bondade, eu sou... Todas as coisas do eu sou. Jesus Cristo falava, né? Eu sou o pão da vida, eu sou, né? A ressurreição, eu sou. Aí você usa eu sou. Aí você vai batendo, porque se você não ativar, ele vai atrofiar, porque ele é um músculo, né? Você acaba não movimentando ele, ele vai atrofiando. Então você faz esse movimento, acordou de manhã, né? Fez a sua higiene, vai lá e dá aquelas batidinhas aqui. Você vai ativar o timo, você vai ver teu dia vai ser maravilhoso. Você está ativando o fluxo da vida. Eu estou ativando e eu ativo. Então, assim, Márcio, são coisas simples, sabe? Que às vezes a gente vai fazer outra coisa que eu falo para os pacientes. Gente, vamos fazer o caderninho da gratidão, né? Acordar toda manhã lá, fazer o ritualzinho e colocar os 10 motivos pelos quais eu sou grato no dia de hoje, né? A gente tem muita coisa para agradecer. Você já muda o padrão. Em vez de reclamar, você vai agradecer. Então ali eu já começo a mudar meu padrão, né? Eu começo a agradecer. Outra coisa é abençoar, né? É mágico você sair abençoando todas as pessoas, tudo, né? Então, assim, quando você começa a mudar a tua visão, tudo muda ao teu redor, né? Na verdade, é aquela frase que a gente sempre fala, né? O universo entrega o que você mentaliza, né? Exatamente. Uhum. O mundo muda quando você muda, né? Então, assim, só te contando uma coisa. Às vezes chega uma paciente lá porque eu quero me separar, porque meu marido, porque não sei o quê. Aí eu falo, beleza, a gente vai fazer a sessão. Depois da sessão, se tu ainda quiser se separar, tá? Daí eu sei que realmente... A gente esgotou todas as possibilidades e realmente ela tem todos os motivos para se separar. Caso contrário, não. E eu vou te contar uma coisa, 90% é não. É porque é muito difícil, eu quero falar do outro. Porque o outro. Aí quando a gente para, né, tá, mas e agora? Né? Qual parte disso tudo é teu, né? E eu sou muito brincalhona, então eu dou risada, eu quebro aquele gelo, não fica aquela tensão, né? Porque eu já tive do outro lado, né, Márcio? Então eu já fui paciente. Então eu já tive naquela cadeira do lado de lá. E eu sei que às vezes não é fácil falar. Então eu sei que às vezes é difícil, que dói. Então, por eu estar muitas vezes do lado de lá, é que hoje eu consigo olhar com muita amorosidade. Tá? E hoje, o que acontece? Hoje, eu me coloco como um canal de cura. Me coloco muito como um canal de cura, né? Para que todas as pessoas que chegarem, eu realmente possa ajudar. Como tu teve do lado de lá, você sabe as dificuldades que são, né? Sim. Eu, como até você já sabe, muita gente sabe, eu, na base da terapia, foi que eu salvei meu casamento. Né? Passei por um trauma muito forte, foi a perda do meu pai, e aquilo me abalou demais. Muitos anos, o mundo todo estava errado, só eu estava certo. Com terapia, graças a Deus, deu tempo de eu refazer, e hoje eu e a Luciana estamos juntos mais felizes do que era antes. Até tá aqui, quando você falou ali de acordar de manhã brabo, ela já me olhou, né? Acorda cortando giro cedo já, né? Fátima, e vivência com mulheres? Como suas vivências e experiências pessoais influenciam na abordagem terapêutica ao trabalho com mulheres? Então, como eu trabalhei, Márcio, muitos anos no mundo corporativo, né? Com muitas mulheres, dando treinamento, né? Enfim, eu sou apaixonada por esse movimento. E eu falo que a minha criança vibra, né? Nesse momento que tem todas essas mulheres numa egrégora muito linda de cura, né? Porque quando nós mulheres nos reunimos, né? Segundo a constelação, nós ganhamos força, assim como os homens, quando se reúnem, eles ganham força também, né? Então, a gente faz momentos gostosos, onde a gente faz cartas, a gente escrever é muito bom, né? Cartas terapêuticas, né? Liberando, soltando, tudo que eu quero deixar aí, a gente queima as cartas, depois a gente faz uma carta com as coisas que eu quero que cheguem para mim. E eu sempre brinco, se a gente não soltar, se você ficar assim, não tem como eu receber, né? Eu só consigo receber quando eu solto. Então, soltar é difícil, eu sei que é difícil, mas no momento em que a gente faz, né, conduzido por uma música, né, com que elas consigam acessar mesmo, né, geralmente eu sempre linko, né, eu trago um tema, a gente aborda esse tema junto com as mulheres, depois a gente vai para esse movimento para a gente ressignificar.
E aí ali ninguém precisa falar nada para ninguém, né? Elas vão sentar e elas vão escrever. Lá no meu Instagram tem elas lá escrevendo as cartinhas e tal. Vem muito choro, vem muita coisa, porque ali já tá a cura. Ali elas já estão se curando. E elas se curam o tempo todo ali nesse grupo. Aí depois você faz a carta, vamos transmutar. Então, mulher gosta desse ritual, entende? É um ritual de cura. E aí depois a gente vai colocar todas as coisas que a gente quer, né? E aí a gente começa a fazer novamente. Então, é sempre muito divertido, é muito leve. Eu gosto muito de trazer para os encontros músicas. As músicas, elas tocam nossa alma, né? Então, eu trago todo esse movimento, tudo é muito leve, muito gostoso. E elas ficariam ali, eu acho que o dia todo, né, se divertindo, porque realmente é muito divertido. E o bom disso a gente vê nos comentários das postagens, todo mundo elogiando, o pessoal gostando, para quando tiver a próxima ser avisado. Por isso a importância, entra no Instagram da Fátima lá, começa a seguir para você receber todas essas informações, para dar uma melhorada na vida, né? Sim, não, é muito gostoso, né? Outra coisa, Fátima, quais são os desafios específicos que a mulher enfrenta em relação à saúde mental e emocional hoje? Então, Márcio, nós mulheres, hoje o que acontece? A mulher, ela não é mais só dona de casa, né? Então, a mulher, ela saiu, né? Ela conquistou, né, um espaço muito bom e ela hoje é uma profissional muito boa, né? Só que ela também tem um legado ali, que é a casa, que é os filhos, que é o marido, que é toda uma demanda, né? E aí também ela tem os desafios profissionais. E a mulher, ela é muito dedicada. Então, ela é muito focada, é muito bom trabalhar com mulheres, não que com homens não seja, né? Mas elas são muito dedicadas. E aí ela é tão dedicada que ela acaba, às vezes, se perdendo, sabe? E aí ela se culpa. Ela começa assim... Mas eu talvez não estou sendo uma boa mãe, mas talvez eu estou falhando como esposa, sabe? Mas às vezes eu não estou conseguindo trazer aquele resultado no meu trabalho. Inclusive, já que você abriu, eu sou mentora de empresas também, né? Eu atendo bastante empresas. Por quê? Porque os gestores, os CEO, os donos, eles também precisam de cura, né? A gente também precisa olhar para eles. Então, às vezes, essas pessoas estão em cargos de liderança que exige delas, né? Mas aí tem todo aquele conflito interno às vezes, né? E aí, como é que fica? Ela precisa gerir esse tempo dela da melhor forma possível, sem se culpar, né? Porque isso hoje faz parte da vida. A mulher sair, ir trabalhar, ter os recursos é muito bom. Mas sabe o que acontece? A mulher, em alguns momentos, ela ficou muito masculina. Porque ela foi trabalhar e lá ela tem que ter uma postura diferente, ela tem que se posicionar diferente. E eu até brinco com minhas pacientes, eu falo, tira casaco, coloca casaco, né? Então assim, lá eu sou, e aí quando você volta para casa, às vezes, ela volta com essa postura ainda, sabe? Mais rígida, talvez, porque é o que ela precisa, né, nesse ambiente de trabalho desenvolver. E aí em casa, às vezes ela se torna uma mulher muito masculina. Né? E às vezes os casamentos acabam não dando certo também, né? Porque você imagine duas energias masculinas fortes, é lógico que vão entrar em choque, né? Então, o que eu sempre, né, em todos os atendimentos com as mulheres, quando elas chegam com essas questões, é se olhar com mais amorosidade. A mulher, ela é intuição, ela é leveza, ela é delicadeza, né? Então, a gente não pode perder isso. Isso é o que nos torna tão essenciais ao mundo, né? É o que faz essa roda girar. Então, a gente não pode perder isso. A gente vai para o mundo, a gente faz esses movimentos, a gente, né, conquista também, que é muito importante para a mulher, mas sem perder essa leveza e delicadeza. Fátima, que mensagem você deixaria para quem está sofrendo com dor, ansiedade ou busca equilíbrio e nunca tentou nenhum tipo de terapia? Então, gente, para mim, assim, o amor, ele é a cura para todas as dores, tá? Só que fazer esse movimento sozinho é muito difícil, né? Quando você fala amor, mas é fácil falar de amor quando você vive num ambiente que tem amor. Não, é a gente falar de amor, olhando e aceitando tudo como foi, né? Respeitando o destino, inclusive da nossa linhagem, né? E tá tudo ok. E aí a gente consegue ir para o mundo com essa tranquilidade, com essa leveza, né? Com a cura mesmo, né? E o amor, ele cura, né? Todas as nossas dores, nossas feridas, né? Hoje tem várias questões que nem tu tá trabalhando ali. Hoje a pessoa sofre porque quer. Tem opção. Primeira coisa, admita que você precisa de ajuda.
Não adianta você ter alguma coisa ligada, por exemplo, um drogado na família que, vou parar. Se ele não quiser se ajudar, ninguém ajuda. Sim. Né? Tu tá com uma dor, se você não quiser que ela pare, ela não vai parar. Sim. Então tem as condições hoje inúmeras, né? Sim, e respeitar o tempo e o processo de cada um, né? Porque cada um de nós tem um tempo, né? E um determinado que a gente vai acessar. E agora eu quero me curar, agora eu quero olhar para isso. E quando a pessoa não quer, também preciso respeitar, né? Mas o que é interessante, a pessoa está ali vendo, ela sabe que existe isso, né? Então, no despertar dela, ela corre para, eu vou olhar para isso. Então, eu vou procurar, né, tal pessoa lá que eu quero olhar para essa situação aqui que me incomoda. Gente, sei que não dá para deixar tudo bem claro do que todas essas terapias representam, mas segue a Fátima lá no perfil do Instagram dela. Lá tem todos os canais que você pode chegar a marcar um horário, a ter mais informações sobre os trabalhos que ela oferece. E já te agradecer. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, né? Muito obrigada. Fátima também é uma das responsáveis por esse projeto Sair do Chão. Eu comentava com a Luciana a respeito de podcast. Um dia a gente comentou com ela, cara, foi que nem jogar álcool na fogueira. Acabou com o meu sossego. Tá? A gente teve o apoio de toda a família e acabamos tirando o papel e hoje, graças a Deus, a gente está recebendo reconhecimento por onde a gente passa aí. Agradecer aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Quiamuleira Consórcios e Irmãos Cancelli 50 anos. Gostou? Dá um curtir aí, aciona o sininho. Mais informações, todas as postagens nossas no YouTube você vai ficar recebendo no ato que a gente postar, tá bom, gente? Segue a gente lá nas redes sociais, Márcio F. Pozobon, @Márcio F. Pozobon no Instagram e até a próxima, então.